O segundo poder que eu quero comentar aqui, né, é o poder da consciência. O poder da consciência, né, que todos temos, né? Ninguém pode dizer que não tem. O pecado não destruiu a consciência do homem. Ainda continuamos, apesar de ter corrompido o homem inteiramente, não o corrompeu exaustivamente, completamente. O homem ainda assim tem a imagem e semelhança de Deus, e ele ainda tem a consciência do certo, do errado. E a palavra de Deus diz que acusados pela própria consciência, né? Além de ter ouvido a resposta de Jesus, da sabedoria de Jesus, eles foram acusados pela própria consciência. Os acusadores, aqueles que estavam ali julgando, acusando e condenando aquela mulher, foram acusados pela sua própria consciência, e um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, foram se retirando. Tá? A consciência é um dos principais elementos do nosso ser interior, e apesar dela ser corrompida pelo pecado, ela jamais pode ser desprezada. Nós não temos aquele que não é nascido de novo, aquele que não foi regenerado, ele não tem a capacidade de fazer as coisas para o elevo, para agradar a Deus, mas ele sabe o que é certo e o que é errado, né? E a consciência jamais pode ser desprezada, como muitos às vezes desprezam o poder da consciência. É a consciência que nos acusa quando estamos cometendo erros graves. É a consciência que nos ilumina quando estamos tomando decisões erradas, escolhendo erroneamente. Ela é a consciência, né? A palavra de Deus, Paulo fala a Timóteo: o intuito deste evangelho é o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida, né? Uma boa consciência. E ele ainda diz na frente: porque alguns ao deixar a boa consciência vieram a naufragar na fé, né? Então o poder da consciência, como é que está a sua consciência? Quanto você tem buscado de Deus: Senhor, me dá essa boa consciência, que a minha consciência esteja cada dia mais limpa, intacta, e ela seja o árbitro também das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas percepções, para que eu não cometa erros diante dos outros e diante de mim mesmo, para que eu não sobreponha, atropele e para que eu não assuma algo que eu não tenho autoridade de assumir, não faça algo que não está diante de mim, né? Dá-me essa consciência. Esse é o poder da consciência. Aqueles homens foram acusados. Olha o que a consciência fez com aqueles homens. A consciência fez com que pessoas duras, de coração duro, pessoas inflexíveis, cheios de tradições, como aqueles homens, dispostos a qualquer coisa para exterminar Jesus, ou qualquer coisa para tirar da sua frente algo que possa infringir a sua tradição, a sua maneira de pensar sobre as coisas. Legalistas, eles se retiraram, deixaram cair. O único barulho que se ouvia era das pedras caindo de suas mãos, se retirando, indo embora. Olha o que a consciência faz.
né? O poder da consciência. E a gente às vezes despreza isso, menospreza isso, age sem olhar para a consciência, sem ouvir a voz da consciência, precipita, extrapola, avança o sinal, por causa de não ouvir a voz da consciência. Feliz é aquele que não abafa a sua consciência, mas que se esforça para conservá-la sensível, receptiva, e ora para que ela seja iluminada pelo Espírito Santo. Quantos de nós abafamos a nossa consciência? Quer pecar? Para que você possa pecar deliberadamente, o que você tem que fazer? Abafar a sua consciência. Porque não há cristão que no ato de pecar, seja de qualquer forma, que não tem o sinal da sua consciência, mas ele aprendeu a abafar a sua consciência, de tal forma que ele não consegue enxergar, sentir, perceber os sinais da sua própria consciência sobre aquilo que ele está fazendo ou deixando de fazer e que devia fazer. Tem muita gente abafando a sua consciência. Então feliz é aquele que não abafa a sua consciência, pelo contrário, entende o poder da consciência e procura se esforçar demais para conservá-la mais sensível ainda, porque ela é que vai te dizer: esse caminho está errado, essa maneira de agir está errada, essa reação não condiz. É a consciência que busca de verdade aquilo que é correto, mas a conveniência me faz abafá-la. Então eu tenho que pedir: Espírito Santo, ilumina minha consciência, para que eu ande, para que eu faça conforme o que a consciência diz. O poder da consciência que vem do Senhor, que me ilumina, que me faz trazer sempre à memória, à lembrança, aquilo que ilumina a minha esperança, e faz eu fazer a coisa que é correta, de acordo com a Tua palavra, que agrada ao Senhor, que me impede de agir precipitadamente, que me impede de dar vazão aos meus impulsos, que me impede de extravasar as minhas emoções de qualquer forma, os meus sentimentos, mas que me dá um domínio próprio, porque eu sei conscientemente o que agrada ao Senhor. Veja que bastou a sabedoria de Jesus para iluminar a consciência de homens que viviam com a consciência abafada e apagada, porque só pessoas de consciência apagada, abafada, podem querer apedrejar os outros pelos erros que eles têm, que eles cometem. E quando eles foram fazer, Jesus precisou, com a sabedoria dele, trazer uma iluminação para a consciência deles, e a consciência deles o acusou. O acusaram, e a consciência de cada um acusou a eles, e eles foram se retirando, deixando de cometer o erro que ele cometia. Você tem dado vazão ao poder da consciência, porque a consciência torna-se uma grande aliada de nossas intenções, dos nossos atos, das nossas decisões. A consciência é uma grande amiga de nossas vidas. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei se eu faço, se eu fiz certo, se eu fiz errado, se eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar uma decisão, mas não sei quem é a amiga que vai te ajudar. Senão, a sua consciência, ela precisa estar iluminada pelo Espírito Santo, e você precisa estar sensível a ela, né? Sensível à sua consciência.
Esse é um outro poder que a gente muitas vezes menospreza. Se a consciência teve o poder de fazer, de acusar aqueles homens que se sentem, que se sentiam os mais religiosos, os mais certos, os mais corretos de todos, alimentados pelo seu legalismo, pela sua tradição, fazer com que eles se retirassem. Imagina o que a consciência pode fazer na sua vida. O que a consciência abafada fez para que tantos cristãos cometessem tantas falhas? O que a consciência fez para que tantos casais dentro da igreja desistissem fácil um dos outros? O que a consciência fez quando você foi tomar a decisão de casar e a decisão de separar? Aonde estava o poder da consciência para dizer: opa! Quando você foi cometer os erros, quando você comete pecados que não condiz com a palavra de Deus, o que a consciência está te acusando quando você mente, quando você falha, quando você adultera, quando você engana, quando você toma decisões precipitadas, quando você decide acusar o outro sem olhar para si mesmo, quando você decide apontar o deserto da sua vida para o outro sem olhar para si mesmo, o que a sua consciência está fazendo? Então, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua consciência, torná-la sensível, porque assim, certamente, você vai ter um aliado, um amigo, nas horas que você mais precisa, porque são nas horas das suas decisões, nas horas das suas conclusões, nas horas das suas reações e das suas ações. Amém?